Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui hoje muito animados, muito felizes para fazermos um programa muito especial do Conexão Campo Cidade. A meu lado estarão aqui a Letícia Jacinto, o Roberto Rodrigues e o Antônio da Luz. E eu quero começar, como nós somos aqui uma conexão do campo com a cidade, nós queremos falar com você, Letícia, de Barretos, diretamente da Festa do Peão. Como é que está essa festa maravilhosa aí, que conecta tão bem o público rural ao público urbano? Quais são as atrações? Como é que está o entusiasmo da galera aí? E o que está acontecendo aí nessa brilhante festa de Barretos? Marcelo, acho que temos que fazer um próximo programa aqui, viu, de agosto, no meio da Festa do Peão. É uma festa muito bonita, extremamente organizada. Temos que parabenizar aqui o pessoal dos Independentes por essa organização. É um campo muito grande, né? Nós temos, acho que quatro palcos, acontecendo shows o tempo todo. Na arena tem 4 shows na noite, público recorde. Então, vamos lembrar, né, que a nossa arena aqui ela foi feita por Oscar Niemeyer, então acho que a acústica, a projeção dela arquitetônica é maravilhosa, é uma coisa de se ver, mas dentro da Festa do Peão acontece várias festas do peão. Então tem o camping dos casados, camping dos solteiros, a parte de competição de provas de cavalo de tambor, vem todos os competidores de trailer. Eu que não conhecia essa parte da festa e fui conhecer esse ano, fiquei impressionada com a estrutura. Eu tive fazendo esses trailers fora do Brasil uma vez e não conhecia aqui. É realmente de alto nível. Você imaginar que dentro desses locais que recebem esses competidores, até cabeleireiro tem. Mas tem o esquema dos ranchos também, nos quais as pessoas daqui, principalmente de Barretos e empresas, reúnem seus convidados, né, institucionais e encontram os amigos também. E a festa os shows estão indo até 7 horas da manhã. Então é uma festa muito animada, mas extremamente organizada. Você consegue chegar, você consegue jantar, você consegue... E segura. Você vê, assim, no meio da noite, crianças andando sozinhas, sabe? Sem perigo nenhum. Então o que foi organizado aqui em Barretos deveria ser replicado. Inclusive o acesso, viu, Marcelo? Porque em Barretos tem 120 mil habitantes, e vem mais de 1 milhão de pessoas. E a gente não pega trânsito. Você pega 15 minutos, alguma coisa assim. É bem pouquinho. É muito legal isso que você está falando. Na minha infância... Letícia, e a queima do alho, Letícia? Tem a queima do alho também. Tem desfile, tem a queima do alho com um monte de comidas típicas, né, de todas as regiões. Vem os cozinheiros e fazem ali ao vivo. Tem o desfile das princesas. Por isso que eu falo, tem evento para o dia inteiro, tem parque de diversões, tem diversas festas, tem voo de helicóptero. Gente, olha, dá para passar. Por isso que a festa são 10 dias. A gente perde a voz de tanto cantar, né? Mas tem até também treinamento de cavalos, eles estão com bem-estar animal aqui também, dando um grande exemplo. Tem muitas coisas acontecem aqui. Ô Roberto, vamos fazer um desafio para nós aqui, o ano que vem, fazer um Conexão Campo Cidade direto lá de Barretos, lá da Festa do Peão. Na minha infância, eu frequentei muito a Festa de Peão, quando adolescente, meus pais gostavam muito de ir à festa e levavam a gente desde pequeno, né? Então eu frequentei muito aí, e já adulto, eu estive aí há uns 15 anos atrás, Letícia, num show do A-Ha, aquela banda norueguesa, que foi maravilhoso o show aí. Então foi a última vez que eu estive na Festa do Peão. Olha, Marcelo, eu vi que o ano que vem, eu não sei se isso foi um anúncio oficial lá, mas apareceu Garth Brooks, Reba McEntire, Alan Jackson e Shania Twain. Ixi, então... Os 4 já vieram, e pelo que eles colocaram lá, os 4 virão juntos. Então, acho que a Festa do Peão vai ser... Esse dia aí estaremos ainda, Letícia.
Semana que vem tem Chitãozinho e Chororó, que todo mundo gosta também. Melhor ainda. É. Muito bacana. Ô, Letícia, e como é que você está vendo aí toda essa movimentação da energia aí? Nós tivemos aí esse projeto aí do hidrogênio verde brasileiro, obtido através do etanol. Como é que você está vendo aí esse projeto aí, Letícia? Então, Marcelo, falando até em energia, né, na última reunião do COSAG, do Conselho de Agronegócio da Fiesp, a gente teve o embaixador Roberto Azevedo, ele falou uma coisa interessante aqui, que o Brasil bem trabalhado pode se tornar a Arábia Saudita do combustível verde. Então, essa transição do mundo verde já é uma realidade, né? E na semana passada foi anunciada que o Brasil terá a primeira estação de hidrogênio à base de etanol do mundo. Então, é um projeto em parceria da Shell com a Escola Politécnica, né, a USP, e com a Hytron, Raizen, e a Toyota também, que ela disponibilizou o Mirai, o primeiro carro com cédula de combustível de hidrogênio comercializado no mundo. Então, a Shell entrou com investimento de 50 milhões de reais e a Raizen irá ceder o etanol necessário para essa produção. É o carinhosamente chamado hidrogênio verde e amarelo. Então, é mais um passo que o Brasil tem dado aí para essa economia verde. Eu acho que a gente até ia perguntar e passar também a pergunta aqui para vocês, né? A gente tem a matriz energética mais sustentável do mundo, isso tem sido levado em consideração no exterior, mas o que a gente precisa, né, para poder, igual a gente falou na semana passada, sentar na mesa dos adultos, colocar isso para frente e nos configurar como país do presente, né? É uma estratégia de comunicação, é uma estratégia de uma agenda comum entre governos, entre sociedade civil e empresas. Como é que vocês enxergam aí que a gente vai conseguir? Como você vê isso, Roberto? Como é que a gente vai conseguir colocar isso na mesa e realmente encarar essa necessidade energética do mundo exportando energia brasileira? É o caminho que está escrito nas estrelas, viu? Nós vamos ter que caminhar por essa direção rapidamente. Eu estava aqui pensando nesse assunto, você falando, pensando nesse assunto aqui. Vou contar um fato para você desse momento de lembranças aqui. Eu me lembro, Marcelo, Antônio da Luz. Antônio, boa tarde, meu filho. Bem-vindo aqui para nossa conexão hoje. E o Letícia, quando eu estava no governo e o presidente Bush fez uma visita à Argentina e passou pelo Brasil rapidamente e almoçou na Grande do Torto. Eu fui convidado para esse almoço na Grande do Torto e acabei sendo instado a me sentar à mesa com os dois presidentes, o Bush e o Lula, além de estarem também o Celso Amorim, que era o chanceler na época, Luiz Furlan, que era o ministro do Comércio, e a Condoleezza Rice, que era secretária de Estado dos Estados Unidos. E o assunto foi muito bom, até que, a uma certa altura, tratamos do pró-álcool. Eu não sabia o que era o pró-álcool, então eu expliquei como é que era o movimento de álcool, tal. Terminado o almoço, muita pergunta, o Bush fez muita pergunta. Terminado o almoço, antes de ir embora, a Condoleezza me procurou se gostaria de conhecer mais o assunto, para ele mandar uma pessoa para conhecer o tema aqui no Brasil. E logo depois, um mês depois, chegou um técnico do Departamento de Estado, americano, para conhecer o programa de álcool do Brasil e tal. Viajou um pouco, tocou as usinas, e logo depois, alguns meses depois, o governo americano criou o programa de álcool de milho nos Estados Unidos, que não tinha nenhuma perspectiva de competir com o álcool de cana, porque a produtividade de etanol de milho por hectare era muito menor que o etanol de cana. Mas puseram muita atenção em pesquisa, dinheiro para dar com pau nos de pesquisa, variedade de milho adequada, todo o processo industrial, e hoje a gente produz mais álcool do que nós, né? Então é impressionante como com vontade, decisão política, determinada e tal coisa, é possível mudar um país, uma matriz energética, né? Isso foi uma coisa impressionante. Logo depois desse processo todo, também o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, era presidido por um colombiano que
que se encantou com o tema, né? O Luiz Alberto, e criou-se, então, uma comissão interministerial de etanol, internacional de etanol, intercontinental de etanol, que era ele, o Luiz Alberto Moreno, presidente do BID, o Jeb Bush, que era governador da Flórida, irmão do presidente Bush, e eu. E com esse trabalho, o BID buscou financiar vários países da América Latina para produzir etanol de milho, de batata, de outros produtos agrícolas, e acabou avançando nisso em alguns países. Depois, o Jeb Bush deixou o governo da Flórida, e o Bush também perdeu a eleição para um segundo mandato, e a comissão foi desmanchada. Mas é uma história que tem a ver como foi rapidamente o programa do álcool evoluiu nos Estados Unidos, na América Central também, e que hoje, além do tema que você colocou, que é importantíssimo, do hidrogênio verde a partir do etanol, tem hoje o combustível etanol sendo testado em aviões, na aviação, né? Que um sucesso espetacular e com um horizonte gigantesco, muito positivo a ser implementado. Imagine se em vez de querosene de aviação, o etanol entrar para o combustível de avião, imagine o futuro que tem esse combustível para o mundo inteirinho. Então, os horizontes pela frente são extraordinários. Roberto, eu estava vendo ontem uma entrevista do presidente da BYD, que é uma fábrica, uma montadora de automóveis chinesa que está vindo para o Brasil, que vai comprar do governo baiano a antiga planta da Ford. E o primeiro ponto que ele colocou, que nos carros híbridos, ele faz questão de que o carro híbrido da BYD seja flex para aproveitar o álcool brasileiro, que é um projeto extraordinário que lugar nenhum do mundo tem, né? Então, nós brasileiros precisamos valorizar mais esse programa de álcool que nós temos aqui, e esse processo do hidrogênio verde derivado do álcool, ele só não está ainda mais avançado, com mais gente investindo nisso, porque não tem regulamentação clara feita pelos órgãos federais, que precisam se debruçar em cima dessa nova solução tecnológica e criar a legislação, porque mesmo as coisas que já estão regulamentadas, nós sofremos ainda problema de insegurança jurídica, né? Que é o caso, por exemplo, da privatização da Eletrobras, que está sendo questionado aí, e tem gente querendo fazer com que ela volte a ser estatal, né? Então, o Brasil precisa compreender que a gente precisa organizar a regulamentação para dar segurança jurídica para que os empresários possam investir em pesquisa, desenvolvimento e aproveitarmos todo esse cenário positivo que nós temos para o nosso país. Marcelo, eu tenho dado uma volta em visitas, né, fazendo parcerias com os grandes institutos de pesquisa no Brasil, por conta do de ouro no material escolar. E assim, a necessidade de investimento, ela é gigante. A redução dos funcionários foi muito grande nos últimos anos. A gente tem pessoas muito competentes fazendo grandes coisas, mas a gente tem que trazer para essas instituições mais investimento, né? E contratar mais pessoas, porque o Brasil tem um potencial muito grande e a gente tem que lembrar por que a gente está aqui hoje em dia, né? A pesquisa e a tecnologia que nos colocou. Então, é muito importante isso daí que você trouxe mesmo. Precisa investir em pesquisa. A bola agora está com você aí, meu amigo. Bom, Marcelo, muito boa tarde. Marcelo, Roberto Rodrigues, Letícia e toda a nossa audiência. Eu queria começar esse ponto dizendo que, sim, nós temos múltiplos usos para a nossa agricultura, dentre elas a produção de energia. Esse negócio do hidrogênio verde, ele está insano, isso tem muita coisa bacana para acontecer
daqui para frente. Tem muita pesquisa que vai surgir no Brasil a partir dessa iniciativa que começou agora em São Paulo, e não tenho dúvida que vai se erradicar em vários outros centros de pesquisas brasileiros, porque nós temos a capacidade de gerar essa tecnologia com alta qualidade. E imagina se o Brasil consegue ser pioneiro nessa tecnologia de hidrogênio verde. Aonde poderemos parar? Em que podemos nos transformar? Então, é algo absolutamente sedutor, sedutora a ideia de termos um desenvolvimento de hidrogênio verde. E isso conecta muito com o que nós falamos aqui toda hora, que é a conexão do campo e da cidade. Quem é que vai fazer isso? Quem vai desenvolver essa pesquisa a partir do agronegócio? Não é o próprio produtor rural, o próprio isso é pesquisa. Isso é a pesquisa que vai desenvolver. São as universidades. Então tem muita coisa bacana surgindo aí. E falando nisso, eu quero falar de um uso da produção de cana que eu fiquei surpreso. Positivamente surpreso. Eu tive no mês passado, eu fui a Piracicaba, eu não conhecia o Exalc CPE, que lógico que eu tinha uma interação com eles de longa data, fazemos levantamentos de custo de produção desde 2006 com o CPE, tem grandes amigos do CPE, mas eu nunca tinha ido visitar o CPE, era essa coisa doida. E eu fui lá e fui muito bem recebido pelo professor Lucílio Alves, que é um gênio da economia rural, pelo Renato Garcia, e eles me levaram para conhecer o alambique da Exalc. E eu ganhei de presente do professor Lucílio uma pinga da Exalc. Eu vou dizer um negócio, é uma delícia a pinga da Exalc, eu não quero mais tomar o uísque, eu quero tomar a pinga da Exalc, que é deliciosa. E olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de marketing em relação a pelo Feijão não está aqui para falar disso, na nossa bebida tradicional, que é a cachaça, e nós pudéssemos colocá-la no mundo como uma bebida do nível que ela é, que é uma bebida de alto nível, um destilado maravilhoso, eu tenho certeza que nós teríamos um outro mercado também bacana. A questão que eu fico me perguntando é o seguinte: essa produção é tão versátil e tem tanta demanda lá fora, seja por energia para movimentar automóveis, para movimentar aviões e para movimentar pessoas através da pinga, eu quero saber o quanto nós temos que produzir para atender todas essas demandas. Ou seja, eu não tenho dúvida que a produção de cana do Brasil ela tem futuro glorioso, porque são muitas as oportunidades. No Rio Grande do Sul, não há possibilidade ainda de se fazer cana com a tecnologia que se conhece em larga escala para a produção de etanol. O estado do Rio Grande do Sul é 100% importador de etanol, sobretudo do estado de São Paulo, mas está estudando formas de produção de etanol a partir de culturas de inverno, que é algo que eu não tenho dúvida, já falei aqui no programa, acredito que vai revolucionar a produção gaúcha de grãos, onde vamos produzir na primeira e na segunda safras, com muita quantidade safra de inverno, justamente para atender essa demanda de etanol. E finalizo, Marcelo, Roberto e Letícia, dizendo o seguinte: o Brasil, com toda essa produção imensa que nós temos de cana e etanol, nós não conseguimos. Se o Brasil resolvesse abolir a gasolina e usar só etanol, nós não conseguiríamos atender nem mesmo o nosso próprio mercado. Ou seja, olha a quantidade de demanda que tem para esse produto maravilhoso que é a cana-de-açúcar, que orgulha o Brasil com essa produção maravilhosa, com esses múltiplos usos, com essas produtividades incríveis e com toda essa pesquisa embarcada na produção. O primeiro... Antônio, olha a cachaçinha de Piracicaba aqui, Antônio. Essa mesmo. Essa não falta não. Ô, Antônio, o ano que vem nós vamos fazer o programa lá na Festa do Peão, lá de Barretos. Então, vai ter muita cachaça. Marcelo, que do seu lado. Gostei, viu? Tem mais gente que gostou da pinga da Exalc. O Antônio, você trouxe um ponto importante, que a gente teve o primeiro aumento, né, de preço da gasolina e do diesel, né, para ficar equivalente aos preços, mais equivalente, mais perto dos preços internacionais. Isso é muito importante para o mercado de cana, né, tá todo mundo desesperado aí, porque se os preços forem
fixados e tiverem uma disparidade com o preço internacional do jeito que estavam, acho que pode prejudicar muito esse mercado, né? Então, a gente tem que pensar aí, dentre as variáveis que a gente tem, inflação, preços dos combustíveis, mas também a perenidade das usinas de açúcar e álcool. Ó, o Tejão chegou, hein, Marcelo? Tejão Opa! chegou. Ô, Aqui Tejão, estou. vou jogar uma bola. Você entrou no campo frio aí, chegou agora, você vai bater um pênalti. Igual o Zico aquela vez na Copa, só que o Zico errou. Tejão. Não. O Antônio estava falando aqui, Tejão, que a cachaça brasileira, a aguardente brasileira é espetacular e ele não tinha tanto hábito de consumo e ele ganhou lá de presente na Exalc um exemplar lá de uma garrafa de um amigo e está tomando lá, está achando melhor que o uísque. Agora eu pergunto para você, como homem de marketing, o que falta para a cachaça brasileira emplacar globalmente? Porque qualidade ela tem. Como fazer essa comunicação com o mercado? Eita, querido amigo Marcelo, que prazer poder ter entrado aqui, viu? Antônio, eu estou na tua terra, eu estou no Rio Grande do Sul, acabei de chegar aqui nessa cidade maravilhosa, Santa Maria, no meio do Rio Grande, e também aí com saudade dos amigos, do querido Roberto. Seja bem-vindo, Zé. Gosta muito de você, Tejão. É verdade, um muito querido aqui com essa mulher maravilhosa que fala o tempo todo da educação. Puxa vida, que legal esse time aqui. Mas olha, o meu caro amigo, falta a coisa mais fácil do mundo do marketing, que é quando você tem produto, você tem estrutura, você já tem tudo que precisa fazer bem feito, a única coisa que falta é propaganda. Falta uma boa propaganda. Mas essa da Exalc, todo mundo que ganha essa cachaça da Exalc, aquele monte de ex-alunos da Exalc, ali tem um burburinho danado, viu? Eu diria que é a melhor cachaça do mundo, sem dúvida alguma, essa linda cachaça da Exalc. Eu estive lá agora recentemente, a doutora Thaís, nova diretora da Exalc, me deu uma de presente, que eu guardo como ouro. É maravilhosa cachaça com as coisas boas brasileiras, né? Tejão, Coisa boa. Diga, Marcelo. aqui em casa que eu tenho uma garrafa para você aqui, Tejão, ó. Ah, que maravilha. Vamos ter que tomar ela, vamos ter que sorvê-la, Roberto, com Spirit. Aliás, vale aquela história, né? Quanto valeria essa cachaça? 20 mil euros, no mínimo. Uma cachaça dessa teria que estar numa vitrine assim exposta, né? Para dar o seu justo valor desse Spirit maravilhoso. Mas isso aí. Ô, Tejão, eu estive lá semana passada para uma palestra para os alunos do GAP, mas não ganhei essa cachaça não, viu? Acho que ela não achou que eu tinha cara de quem bebia a cachaça. Comprada daí. Você ganhou um litro de leite. Ah, Letícia, você é uma dama maravilhosa. Para trazer aqui para casa, vocês estão falando. Vamos ver Antônia, vamos ver se eu levo algum vinho nobre aqui do Rio Grande do Sul para Letícia. Azeite maravilhoso gaúcho, coisas assim, não é? A cachaça, não. Mas a cachaça, Letícia, você poderia tomar, porque ela é de um charme, uma elegância maravilhosa. Ô, Tejão, Mas é bom saber. eu estive em Bagé semana passada, ganhei um vinho maravilhoso também lá em Bagé, viu? Não é dos nossos amigos da Batalha, não, é outro. Né, Antônio, você conhece tudo aqui do Sul. O que eu devo pegar aqui em Santa Maria? Alguma dica? O que eu devo avançar, tomar, pegar aqui? Olha, João, a minha região, Está meio forte aí, hein? a região de Santa Maria tem tudo, né, João? Está bem no centro do estado, então perto dos vinhos, está perto dos azeites. Mas uma coisa que eu levaria, se aí estivesse, para levar para São Paulo e precisar dos amigos, são os azeites. Porque a qualidade do vinho hoje está superada, todo mundo sabe dessa qualidade, as empresas investem muito, não só em produtos de altíssima qualidade, mas também na apresentação e na publicização dos produtos. Agora, o azeite está começando, né?
embrionário ainda. Nós estamos no processo de aprendizado de como fazer para divulgar o produto. Só que essa produção está acontecendo num paralelo que tem uma vocação, condições geográficas, geológicas e climatológicas que são simplesmente perfeitas para a produção de azeite de oliva. E na Expo Inter do ano passado, nós tivemos por parte do Ministério da Agricultura um curso gratuito ao longo da Expo Inter. E se vocês vierem, espero que venham, e se tiver de novo, tomara que seja um dia que vocês estarão aqui. Porque tem um curso do Ministério da Agricultura de degustação de azeites de oliva. E eles primeiro mostram todas as características do que é bom e do que é ruim. Nos ensinam a apreciar o azeite de oliva. E depois fazem um teste às cegas. E invariavelmente, aqueles azeites de oliva comuns nos supermercados, vindo da Europa, que são, a Europa também, produtor maravilhoso de azeite, mas o que vem para cá nem sempre é bom. E nos testes às cegas, os azeites nossos terminam sendo muito superiores do que aqueles importados que vêm para cá. E o brasileiro está descobrindo isso. Um produto de altíssima qualidade, com benefícios para a saúde incontáveis, um sabor diferenciado, e ele está provando de fato a população regular, né? Estou dizendo o grande público, está pela primeira vez tomando consumindo um azeite que diz que é 0% de acidez, que é extra virgem, e de fato é 0% de acidez e é virgem. Então são produtos maravilhosos, Tejon, que se você não achar aí, eu faço questão de mandar para você, para o Roberto, Letícia, Marcelo, alguns exemplares aqui desses produtos. Vamos, quero ver. Vamos fazer meu Letícia, Olha aí, Roberto. você fez uma mágica aqui, ó. Roubei 2 garrafas. Tem uma pra você aqui, ó. Só de buscar, viu, Letícia? Tá bom. Olha, Letícia, Combinado. não toma tudo de uma vez, Letícia, por favor. Assim, Ô, gole a gole, viu? gente, eu não tenho dúvida nenhuma que em 10 anos o Brasil será um grande produtor de azeite e de vinho, que nós já somos, mas nós estaremos numa posição extremamente relevante de vinhos de qualidade. Eu acho assim, a mesma capacidade tecnológica que o Brasil teve para conquistar o Cerrado com a soja, usando tecnologia, genética, insumos, pesquisa, nós vamos caminhar aí nos vinhos, no azeite, em outros segmentos. Estou vendo também muitas iniciativas de pesquisa com lúpulo, estou vendo muita pesquisa com mirtilo, ou seja, todas essas culturas que até anos atrás eram impossíveis de serem viáveis nas condições tropicais do país, a gente, com esses avanços da pesquisa, nós vamos ter coisa muito boa aí nos próximos 10 anos, e o Brasil, ninguém segura, viu? Pois é, pessoal, se for possível, eu queria fazer, como eu cheguei aqui me atropelando no meio do jogo, eu queria colocar um ponto dentro disso que acabou falando, a melhor cachaça do mundo, que o Marcelo acabou de dizer, o pronunciamento do Dr. Ratan Lal, Prêmio Nobel da Paz 2007, no último congresso que teve aqui, aliás, aqui no Rio Grande do Sul, Antônio, em Gramado, na semana retrasada, teve o congresso da Semana de Engenharia e Agronomia, e o Dr. Ratan Lal, uma autoridade mundial, pessoal, ele disse, o Brasil tem um modelo da agricultura que tem que ser compreendida, adaptada e trabalhada em todos os países do mundo. A voz do Dr. Ratan Lal. Então, nesse sentido, meu caro Roberto, a gente que tem aí uma certa luta na história da propaganda, da comunicação, imagina um anúncio no Le Monde, no New York Times, nos melhores veículos do mundo, com o Dr. Ratan Lal dizendo isso. Vocês são a melhor agricultura regenerativa do planeta Terra, assinados o homem que é o Nobel da Paz, Prêmio Alimentos, uma coisa fascinante. Nós perdemos a oportunidade de fazer aí propaganda daquilo que é maravilhoso no país. Que chance, né?
Olha, esse pronunciamento do Dr. Nathan Lau é tudo aquilo que qualquer um desejaria ter para o seu produto, para a sua categoria e, no nosso caso, para o nosso agronegócio. É verdade, viu, Tejão? Aliás, o Dr. Nathan, ele repetiu uma ocasião o que outro Nobel da Paz, que é o Norman Borlaug, falou também. Norman Borlaug, quando veio ao Brasil e visitou o Cerrado, ele ficou tão encantado com o Cerrado que disse para o Alisson Paulinelli, mais tarde para mim, que era ministro da Agricultura, o seguinte: olha, o Cerrado é realmente o futuro da agricultura no mundo. O Cerrado tem aqui no Brasil se repete na África e outros países tropicais, também para a América Latina, com outro nome, com o nome de savana, ou uma vegetação parecida com a nossa, e com condições de multiplicar para os outros elementos. Então, o que esse Nobel está dizendo foi dito há 40 anos atrás por outro Nobel, Norman Borlaug. Tejão, e a gente estava falando um pouquinho de transição para a economia verde, né? Que isso o navio já zarpou e não vai ter volta. A gente falou aqui no comecinho do programa, e o Brasil lançou nessa semana a primeira bolsa de crédito de carbono do mundo, a B4. Ela promete aproximar, né, as empresas e tem os créditos de carbono com esses compradores em potencial, e vai usar o programa de rastreabilidade blockchain, que garante essa rastreabilidade de todos os processos, e eles estão prevendo um mercado imediato de 12 bilhões de reais em crédito de carbono, mas acreditam que a demanda chega a 10 vezes esse valor. Então tem algumas coisas que o Brasil está saindo na frente aí, a primeira bolsa de crédito de carbono do mundo. Letícia, aproveitando, amigos, eu escuto muito essas perguntas, viu, de agricultores. Tá bom, que legal. Agora, quando é que a gente vai ver esse show me the money, né? Como diz os americanos. Vai receber o Pix, né, Tejão? Como é que, Letícia, você nos ajuda aqui tá bom, eu sou produtor, que legal, tá? Como é que eu entro nesse jogo, Letícia? Pois é, Tejão, e era até uma crítica aqui, né, da leitura que eu estava fazendo, porque as empresas vão receber isso agora, né? Para chegar no produtor, conseguir provar, isso vai demorar um pouquinho mais, né? Vamos chamar também a nossa especialista Samantha Pineda para trazer esse assunto aqui para a gente, mas por enquanto quem vai levar são essas grandes empresas ainda. O que está me impressionando aqui hoje, viu, Letícia? Como os ares do Rio Grande do Sul fazem bem pro Tejon, viu? Ele está com humor hoje, sorridente, alto astral, a voz dele está entusiasmada. Ô, Antônio, você precisa arrumar um título de cidadão gaúcho aí pro Tejon, viu? Essa é a coisa mais fácil do mundo fazer isso, Marcelo. É a coisa mais fácil de cumprir. O pessoal que adora Tejon. Assim como o Roberto é Rio Grande, eu amo aqui do estado, o pessoal também adora. Ô, Antônio, o som do seu microfone tá tendo interferência, viu? Depois você vê aí com a técnica aí como equacionar isso aí. Ô, Tejão, eu achei interessante uma frase do Aldo Rebelo em relação a esse mercado de carbono, né? Em relação às empresas e não aos produtores, mas ele falou: você não pode beber, né? E aí você bebe. Aí você bebe e passa a ressaca pro outro. Então, é aquela coisa. Você usa o mercado de carbono comprando de outras empresas que captam carbono. Achei interessante essa frase aí. E realmente, Marcelo, o Rio Grande do Sul, na verdade, faz bem para todos, né? E o Roberto teve em Bagé também, num evento da Agricampanha, e juntamente também com o De Olho, as meninas lá, as associadas do De Olho no Material Escolar, levaram 8 municípios de volta de professores de toda a comunidade educacional, né, para ouvir um pouquinho, ter palestras importantes, socioemocionais, e falar um pouquinho sobre o agro, as perspectivas do agronegócio. E também a gente trouxe as palestras da importância do material didático e dessa evolução frente às editoras, né? Então, conta aí um pouquinho, Roberto, como foi em Bagé. Letícia, foi impressionante, viu, minha filha? Impressionante. Eu vi lá essas meninas todas, tinha umas 10 ou 12 jovens mães lá, lideradas pela Raquel, que é vice-presidente da associação que foi criada lá, da Agrocampanha, e uma determinação de trabalhar pela educação que é inspiradora, né? O que você está fazendo, minha filha, com esse grupo de mães e pais do De Olho, é uma revolução extraordinária, e a
e a vontade que você sentia delas. O ano passado também estive lá com o Antônio na Expo Inter, mesma coisa. A meninada trabalhando firme para valer no negócio do ouro material escolar. Isso aí é uma coisa que está pegando, não é um rachinho de pólvora, viu? Isso é entusiasmo das moças lá. E a plateia toda, e a Mitty, que é a líder lá do Mato Grosso do Sul, estava presente, fez uma exposição, assim como a Raquel. A plateia inteirinha, admirada, aplaudindo de pé as meninas do material escolar. Parabéns, viu, Letícia? É uma coisa maravilhosa que estão fazendo no Brasil inteirinho. Obrigada, o Rio Grande do Sul é forte nisso. Roberto, eu tive o prazer de receber a Letícia aqui a semana passada no meu escritório, com toda a equipe dela do De Olho no Material Escolar, e eu fiquei impressionado com a paixão e o entusiasmo de todo o time dela com a causa, viu? Me contaram detalhes dos trabalhos, os resultados que estão sendo conquistados, e esse trabalho que a Letícia faz vai ficar para a história aí do seu time, viu, Letícia? É um ganho de uma relevância para o agro brasileiro que não tem nem como medir, viu? É um trabalho maravilhoso, porque nós vamos ter daqui para frente jovens que vão conhecer a verdade, a realidade não distorcida sobre o agro, vendo as suas vantagens comparativas, as suas dificuldades, as suas limitações, e com certeza nós vamos ter uma nova geração muito mais aderente aos desafios do setor. Marcelo, você que trabalha com... Opa. Você que trabalha com consultoria, né? Uhum. Oi. Só para te contar, hoje a revista Oeste lançou um programa muito forte aqui, chamado Agroforte mesmo, o nome do programa Agroforte para promoção para o agro. E houve um seminário pequeno lá, e tanto o Evaristo Miranda quanto eu tratamos de olho, viu? Então estamos falando de você o tempo inteiro, pelo Brasil inteiro. Que bom, muito obrigada. Mas na verdade, estava falando, né, pro Marcelo aí que ele trabalha com consultoria, a importância de equipe e principalmente de propósito, né, Marcelo? Porque eu não faço nada sozinha, você viu? Eu estava com mais de 10 da diretoria, e essas meninas do Rio Grande do Sul eu nem conheço. A gente foi dando treinamento por aqui, conversando, montando esse grupo no Rio Grande do Sul. Até passei para o Antônio esses dias aí, eu acho que a gente tem mais de 20 ações no estado nesse ano. Isso acontece também no Mato Grosso do Sul, estados que estão mais fortes, né, com os associados. Então, é todo mundo trabalhando de mãos dadas. A importância são as pessoas juntas, com um propósito bem definido, e você que trabalha com consultoria sabe bem disso, né, Marcelo? Ô, gente, nós estamos num alto astral tremendo aqui hoje. Agora, deixa eu colocar um assunto preocupante para nós tentarmos destrinchar esse assunto e ver como que a gente pode ajudar a nossa cadeia produtiva. A queda do preço das commodities fez com que as margens da agricultura ficassem mais apertadas, e o agricultor está fazendo o dever de casa para entrar na nova safra 23, 24, compondo seus custos, fazendo seu planejamento, construindo sua estratégia de insumos e de como que ele vai conduzir essa nova safra, seja em questões de gestão, de planejamento e de planejamento da produção em si. Só que isso fez com que a comercialização dos insumos, que normalmente ela é feita paulatina e gradual ao longo do tempo, ela fosse, entre aspas, paralisada, né? E daqui a pouco vai começar a chover e todo mundo vai querer plantar. E as vendas de sementes, fertilizantes, defensivos, produtos biológicos, estão totalmente paradas, né? E a grande questão que está todo mundo muito preocupado é que quando o agricultor resolver plantar e querer comprar os insumos, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? E aí a preocupação é o seguinte: será que teremos logística eficiente, estrutura de entrega,
adequada para a gente fazer frente às épocas ideais de plantio, porque agricultura não é igual uma loja no shopping, né? Que se não der para inaugurar esse mês, se inaugura o mês que vem, né? Agricultura tem a época certa de plantar. O Luiz Garcia, meu ex-presidente da Algar, né, onde eu trabalhei, né, sempre falava que Deus perdoa sempre, o homem às vezes e a natureza jamais, né? Então, como que nós vamos resolver essa questão aí, pessoal? É um assunto que está preocupando a cadeia como um todo. Marcelo, eu trouxe aqui no programa passado essa visão no sentido de que não tem uma solução de curto prazo. E não me espanta não ter uma solução de curto prazo, porque estruturas de armazenagem, estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, eles têm um tempo de obra, de construção, para que eles possam ser entregues. Então, eu sinceramente não consigo ver uma solução de curto prazo. Agora, por outro lado, me preocupa demais a falta de projeto. Porque nós batemos no teto da produção, aliás, da produção não, temos no teto da infraestrutura para escoar a produção, e nós não estamos vendo esse assunto ser discutido com a seriedade que ele merece. Nós abrimos os jornais de grande circulação todo santo dia e nós não encontramos uma vírgula sobre esse assunto. Agora, recentemente, o governo criou um novo PAC, que eu vou deixar os meus questionamentos e as minhas críticas ao processo para um outro momento, não é o caso. Eu não acho um bom programa. Agora, o que mais me assusta é não ter uma visão sobre este que é, para mim, o maior problema de crescimento econômico do Brasil. Porque se nós investíssemos, mundo privado, investir para criar a infraestrutura que o agro precisa e demanda, só esse investimento já movimentaria a indústria e os serviços para nós crescermos aí 5% ao ano por uns 10 anos. Porque, e revolucionaríamos a infraestrutura brasileira. O Brasil viraria um canteiro de obras semelhante ao que aconteceu na década de 70. Então, para poder atender a demanda do agro. Só que não ter a infraestrutura, eu entendo, porque isso é um problema que há anos ele vem se formando. E as pessoas não deram a devida atenção. O que me assusta é nós estarmos destruindo o PIB e continuamos sem um plano, sem um projeto, para sabermos o que faremos a partir do ano que vem. Eu pergunto, se vamos produzir 163 milhões de toneladas de soja, 130 milhões de toneladas de milho, 12 milhões, 11 milhões e meio de toneladas de trigo, 10 milhões, 11 milhões de toneladas de arroz, toda essa quantidade imensa de cana. Eu pergunto o seguinte, vamos escoar como? Roberto? Na pergunta, viu, Marcelo? Na tua pergunta, eu hoje de manhã tive uma conversa com o pessoal de fertilizantes. Muito da linha do Antônio agora também na tua preocupação. Eles disseram que a compra de fertilizantes foi muito menor do que se esperava e o Brasil demorou muito para resolver, e agora, do ponto de vista de logística, que é a preocupação do Antônio aqui, dificilmente todo mundo será atendido em tempo hábil. Então, é mais uma vez um problema que a logística se apresenta diante da falta de estratégia. Tejão, falta de estratégia. Pois é, falta do plano, Roberto, falta do planejamento, como o Antônio sempre tem repetido aqui. Eu, Marcelo, eu tenho andado em canais de revenda, distribuição, tem aqui, eu estou em Santa Maria, é um dos assuntos, e o pessoal está muito preocupado com essa logística do antes da porteira para o dentro, né? Essa do dentro para fora. A preocupação maior hoje é essa. Milenar. Agora, vai ter, acho que não fugiremos da encrenca. Vai ter atraso de chegada de semente, de defensivo, de fertilizante. Tem gente que a gente encontra que já fez a sua estocagem, né?
mas tem aí uma mediana do mercado que ficou aguardando, de certa forma, os preços caírem, etc. Eu até entendo isso. Mas vai dar encrenca, Marcelo. Sem dúvida alguma, é aquela confusão, né? O Brasil vai aos trancos e barranco. Vamos dobrar o agro brasileiro, mas vai ser sempre aos trancos e barranco. Sempre poderia ser mais organizado e planejado. Essa situação dos insumos e do preço das commodities trouxe essa situação anormal e agora vai gerar estresse para todo mundo. E alguns agricultores vão acabar plantando atrasado. Isso vai significar depois impacto lá da safrinha e no final nós poderemos ter queda da produtividade, que é uma coisa que poderia ser evitada. Marcelo, eu caí aqui um minuto, né? Fiquei um tempo fora, eu não consegui ouvir tudo que vocês falaram aí, mas eu entendi que a logística, né, de entrega das sementes e a produção aí. Falando em logística, o Antônio ouviu uns comentários seus sobre a logística brasileira. Antônio, a gente produz muito e vai travar, né, o mercado aí, porque temos falta de armazenagem, ferrovias, hidrovias e portos aí. E eu li também hoje que o canal do Panamá está com restrições por conta de seca no canal. Então a gente deve ter problemas aí com exportação de carnes, frutas, algodão e pulses, que é o que sai por lá, e também a importação de potássio, se isso continuar se agravando devido ao El Niño e todas as intempéries climáticas que estamos tendo ali, com a falta de água no canal do Panamá. Pois é, então, tem esses aspectos de fatores incontroláveis. E é o fundamento do agribusiness, né? Criado lá pelo querido professor Ray Goldberg, a partir de uma crise que a família dele viveu, e essa crise, eram farmers americanos, ele, motivado pela crise, ele foi a Harvard e fez o conceito de agribusiness. Planejamento estratégico reunindo os fatores controláveis, porque os incontroláveis, tá aí esse que a Letícia acabou de dizer, a China, ninguém sabe se vai ter o crescimento de 5% do PIB, 7%, 3%, 2%. Se a gente não cuida dos fatores controláveis, os fatores incontroláveis nos pegam. Planejamento estratégico, Roberto, isso tem que fazer acontecer. Ô, Tejão, você falou da China, o UBS, Banco Suíço, soltou hoje uma revisão do crescimento do PIB chinês na visão do banco. Aquele crescimento previsto inicialmente de 5,2 já foi reduzido para 4,8. Os mais pessimistas já falam em 3,2. Então, a situação da China é delicada, principalmente no setor da construção civil. A Evergrande está com muitas dificuldades, o desemprego dos jovens subiu de 21,3% para 21,9%, as exportações da China de produtos em geral caiu, né? Então é preocupante. A gente disse aqui no programa passado que o alimento, que é o que o Brasil exporta para lá, deverá ser o último a ser afetado, mas é importante a gente ficar de olho que pode ser afetado também, né? Marcelo, sobre esse particular, eu até fiz um estudo, eu espero que o meu som navegue bem desta vez. E eu acho que a China nós temos que separar ela em duas fases. Em primeiro lugar, nós temos uma desaceleração econômica da China que ia acontecer mais hoje, mais amanhã. Talvez ninguém esperasse que acontecesse agora nessa intensidade, mas ela aconteceria. Por quê? A China atingiu um PIB de 18 trilhões de dólares. 18 trilhões. Não tem como crescer 10% em cima de 18 trilhões todo ano. Isso não existe. Imaginem em termos absolutos, você crescer por ano um Brasil. É possível crescer um PIB brasileiro por ano? Isso é que significa a China crescer 10%. Então, ela crescer 5%, a partir de agora, é normal. A projeção do governo chinês é 5%, o UBS revisou a projeção deles e o Morgan Stanley já tinha revisado semana passada para 4,7%.
Mas dá para dizer que é uma grande crise um país que está crescendo em torno de 5% sobre 18 bilhões? Segundo ponto, 10% de crescimento há 10 anos atrás equivale aos 5% de crescimento hoje. Ou seja, do ponto de vista absoluto, crescer 5% equivale a China crescer 10% 10 anos atrás. Então, vamos continuar tendo demanda por alimentos, tanto é que estamos vendo as exportações de alimentos para a China aumentarem partindo do Brasil. Só que, bom, essa é a boa notícia, né? O que está acontecendo não é tão fora do radar. A má notícia é que as coisas estão acontecendo de um jeito muito forte. Exportações e importações enfraquecidas, deflação, tudo isso é resultado da destruição de tecido econômico da política de Covid-0 deles, que estão vivendo as consequências disso. O desemprego dos jovens, como você muito bem citou, essas coisas elas estão preocupando mais. Agora tem uma outra fase, que não tem a ver com a desaceleração, que mais hoje ou mais amanhã, mais intenso, menos intenso aconteceria. É a crise imobiliária. Para nós termos uma ideia, o preço dos imóveis, eles estão nos níveis de 10 anos atrás, na China. Isso tem um impacto enorme em termos de garantias bancárias. Os bancos, eles têm 4% de todo o empréstimo bancário chinês para as incorporadoras, como a Evergrande, mas tem uma maior, que é a Country Garden, que é a maior da China, bem maior que a Evergrande, que está com seus títulos suspensos de negociação, porque eles viraram pó. O calote e uma RJ, entre aspas, é iminente que vai acontecer. E o sistema imobiliário chinês ele está com um problema muito sério, que pode gerar uma contaminação bancária. E que se isso eventualmente venha acontecer, porque eles têm 4% de exposição nessas empresas e 11% de exposição nos mutuários, no povo chinês que tem financiamento imobiliário. Então, imobiliário como um todo dá entre 15% e 16% é o que é a exposição bancária. Só que isso pode, eventualmente, gerar uma cadeia de risco global. E aí, meu amigo, aí as coisas ficam muito complicadas. Então, o que o nosso produtor ele tem que entender? Ele tem que separar o sinal do ruído. A desaceleração é um processo natural. Os Estados Unidos também cresceu 10% ao ano por muito tempo e não cresce mais. Agora, desse jeito, ele não é tão normal. E com a crise imobiliária nos patamares que estão postos, as coisas ficam muito preocupantes. Só que o governo chinês, para concluir, já saiu avisando sexta-feira, nós vamos tomar todas as medidas que forem necessárias. E eles estão tomando do ponto de vista monetário e fiscal. Com a política monetária, reduziu as taxas de juros. Para vocês terem uma ideia, nesse mês que passou, os chineses tomaram 350 bi de novos empréstimos. No mês anterior tinha sido 3 tri, ou seja, 10%. Olha a puxada de freio de mão desse negócio. O governo prometeu uma política fiscal mais expansionista, o Banco Central Chinês baixando taxa de juro, ou seja, agora é desespero para não deixar a coisa craquelar. Mas não vai ser um trabalho muito fácil. Nós temos um risco muito importante de termos uma crise bastante severa aí na frente. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que tem o risco, e esse é um risco importante. Atento a essa questão da China e também ficar atento a esses relatórios diários e semanais que têm saído sobre a safra norte-americana, para aproveitar algumas janelas interessantes aí. A soja e o milho tiveram uma pequena alta aí, né? Então é importante ficar atento a essas movimentações para fazer algumas fixações com o propósito de fazer uma média legal para a safra 23, 24. Gente, nós estamos com o nosso tempo aqui já finalizando e precisaremos fechar o nosso programa fazendo a tradicional rodada final. Vamos começar com você hoje, Roberto, por favor. Sua mensagem final. Olá, Marcelo. O programa hoje foi muito bom, como sempre, e o tempo correu tão depressa que nós deixamos alguns assuntos
importantes para segunda-feira que vem. Políticos, inclusive. A questão das primárias na Argentina, um ganho provisório do radical de direita mais anarquista do que Javier Milei. Então, é uma coisa interessante a gente pensar para frente aí. Uma coisa positiva também é a notícia que está crescendo de que nós vamos, de fato, partir para um porto chinês no Peru, que vai abrir uma enorme possibilidade para exportação do centro-oeste brasileiro, com muito mais vigor do que temos feito até agora. Muito positivo essa informação. E o terceiro ponto, que é uma coisa a gente precisa voltar a tratar com um pouco de critério, nós temos da reforma tributária, né? Reforma tributária, eu tive uma conversa muito boa com o Paulo Abel de Castro semana passada. O Paulo, Roberto, não vai acontecer nada. Mesmo que seja aprovada a reforma tributária no Senado, sem mudar muito da Câmara, tem que botar para a Câmara, aí tem que botar para o Senado. Olha, e se for aprovado esse ano, que é dificílimo, diz ele, além disso tudo, mais de 40 projetos de lei têm que ser aprovados depois da reforma tributária para que ela entre em vigor. Então, é um processo muito lento, de pouca expectativa de fazer esse ano ainda. E sempre com aquele risco que nós temos que estar atentos. O tema que permite aos governos estaduais criarem impostos específicos para a infraestrutura logística. Então, a preocupação com a tributária, pela opção olhar com um pouco mais de cuidado. Tejão, muito obrigado, Tejão, Marcelo, Antônio, meus amigos todos, Letícia. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Roberto. Tejão, você. Muito bem. Olha, eu ficaria aqui nesse final desse programa com a mensagem que Fernando Penteado Cardoso, aquele sábio brasileiro, fundador da Maná, da AgriSUS, faleceu com 106 anos de idade, me disse, no último papo que eu tive a felicidade de ter com ele, ele falou, Tejão, não tenha medo do mercado. O mercado é muito maior do que aquele que a gente está enxergando. Então tem aí os obstáculos, o Brasil sempre foi maior que o buraco, e eu fico vendo o Cargill investindo e comprando plantas para processamento do mundo do biocombustível, a Copersucar com um projeto simplesmente gigantesco de biogás, biometano. Pessoal, é ficar de olho nesse mercado que cresce, porque o Brasil é maior do que os seus problemas, sem dúvida alguma. É isso aí, gente. Beleza, Tejão. Obrigado. Antônio. Eu quero finalizar hoje, Marcelo, agradecendo a oportunidade de estar contigo, com a Letícia, com o Roberto, com o Tejão, mais uma segunda-feira, e com toda essa audiência maravilhosa que nos acompanha. E quero deixar aqui uma mensagem de otimismo e solidariedade com os pecuaristas. Os pecuaristas passam por um momento muito difícil nesse momento. Creio que seja a cadeia que mais esteja sentido com seus preços, no momento que era de ter realização, eles estão passando por preços muito, muito baixos. Isso tem gerado uma enorme depressão nas pessoas, o que é muito triste. Agora, é sempre bom nós lembrarmos isso que disse o Tejão agora, que o Brasil é maior do que o buraco. Nós temos visto ao longo dos anos momentos de euforia que parecem que não vão acabar nunca e momentos de profunda tristeza que também parecem que não vão acabar nunca, mas eles passam. Tanto da euforia quanto da depressão, eles passam. Acredite no seu negócio. O que está acontecendo agora, infelizmente, não tem muito o que fazer nem o que explicar nesse presente momento. Mas logo ali na frente as coisas vão melhorar, as coisas vão se organizar, e é importante nós confiarmos nessa produção que estamos fazendo aqui no nosso país com tanto zelo, com tanto esmero, há mais de 100 anos, e ela está aqui há tanto tempo e por muito tempo continuará. É meramente uma fase, e eu acredito nos pecuaristas brasileiros que vão passar por esse momento, lógico, com cabeça baixa, com tristeza, mas vão passar por esse momento e logo ali na frente vão estar felizes com a escolha de terem sido pecuaristas. Eu não tenho dúvida disso, Antônio. Letícia. Eu trouxe, eu vi deixa eu só pegar aqui o comentário. O som tá bom. Teve, tá bom?
Então, os produtores de leite também estão sofrendo muito com os preços versus importações, né? Acabou de postar aqui, por isso que eu mudei a mensagem final, mas a gente também está tendo um problema que a importação de leite está mais barata do que a produção aqui. Eles estão sofrendo com esses custos e estão pedindo para que o governo restrinja, né, essas importações e para que a gente possa ter um leite mais competitivo aqui. Então, tem vários pequenos produtores de leite que estão passando pela mesma coisa. Queria desejar uma ótima semana a todos. Obrigada, Marcelo, Roberto, Antônio e Tejon, e a todos os nossos ouvintes aqui. Bom, eu queria agradecer todos os meus colegas de bancada por mais esse programa. Queria agradecer a nossa audiência de ficarem conosco aqui até o final e agradecer aqueles que irão nos assistir pelas nossas plataformas e na reprise do programa amanhã. E quem gostou, bota um like, compartilhe com seus amigos para o nosso programa cumprir seus objetivos de integração do público urbano com o público rural. A minha mensagem final é para os agricultores. Eu gostaria que os nossos agricultores ponderassem bem e construísse uma estratégia que fosse bem estruturada, ou seja, considerar a possibilidade do preço dos insumos versus adiar as compras versus atraso no plantio versus perda de produtividade. E que vocês saibam calcular os benefícios e os malefícios dessas decisões, e eu tenho certeza que vocês vão tomar as decisões mais sábias para que a gente plante dentro da época ideal, para a gente ter o máximo do nosso potencial produtivo e para que a gente tenha uma super safra 2023-2024, com grande volume de produção e produtividade e, ao mesmo tempo, que vocês tenham altos índices de rentabilidade. Meu abraço a todos, boa noite, boa semana e a gente se vê novamente segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço e boa semana.